Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Tudo bem, deliciosa? Como que tá essa sua vida foda, hein? Tá foda positivo ou tá uma foda broxante? Ah, meu Deus, comenta aí. Confesso pra você, né, que hoje é um episódio número 30. Eu tava criando, assim, extremas expectativas em torno do número 30, tá? Então isso estava levemente desencadeando um pouquinho de ansiedade. Já apaguei diversos áudios anteriores que só o universo vai saber do que se trata. Que nem eu mesmo lembro, não lembro nem o que eu comi ontem, mas enfim, tem mais. Eu acredito que seja de grande valia a gente ter essa nossa troca, né? Porque eu sinto que cada episódio é uma grande oportunidade, né, para que a gente consiga compartilhar, né, conselhos uma com a outra. Você me conta os seus, eu conto o meu, sabe aqueles conselhos que nunca nos foram nos dados? Então, eu sinto que a cada oportunidade que você deixa eu falar no seu vidinho cheiroso e macio, eu sinto que é um grande privilégio que a gente tem essa troca de fornecer orientações e suporte, né, cada vez mais de grande acolhimento e respeito, né, meu amor? E confesso que parei de ficar criando grandes expectativas, porque esses dias eu já criei grandes expectativas, infelizmente, que me frustraram. E aí é que tá até um pouquinho do que eu vou aqui explanar pra você. Que é o seguinte, basicamente, eu fiquei acho que uns 2 dias mais ou menos, meio bem morocochô. Eu até desabafei um pouquinho no chat lá do Privacy, assim, pros íntimos, que eu tava meio tristinha e tal. Um assinante veio até me perguntar e tal, enfim. Eu me sinto tão confortável da gente se abrir aqui. É um tipo de diálogo que eu faço com o meu marido e com a minha mãe, somente. Então você tá, né, dentro realmente da minha rede de grande amorosidade e intimidade, tá? Sinta-se muito honrada também. Mas é o seguinte, existem alguns diálogos internos que tá rolando aqui na minha cabeça, sabe? E partindo do princípio que esses dias eu tive 2 imprevistos, vamos dizer assim, no meio do caminho, que chegaram até mim, essas 2 notícias, e eu me senti muito... Sabe quando você se sente impotente em determinada circunstância que você, né, sutilmente achava que você tem uma previsibilidade, tinha uma alegria de estar realizando demanda X, ou ter se organizado por X coisa, que foi avisado com antecedência, sabe aquela coisa toda? Para uma pessoa que é ansiosa assim como eu, né, eu sinto que às vezes eu tenho um senso de controle um pouquinho avantajado, né, e eu consegui cada vez mais ter esse conhecimento em cada situação rotineira que vai se ocorrendo comigo. Então eu quero, né, compartilhar para ver se você também se identifica, né? Primeiro, né, a gente tem que se lembrar que a nossa sociedade é a sociedade do hiper espetáculo, né? Eu vi isso recentemente num episódio lá do Bom Dia Óbvios e achei muito pertinente trazer à tona isso. Elas mencionaram que a performance está intrínseca, né? E eu super concordo, né? Porque a minha, a sua subjetividade, ela está sempre sendo moldada. E às vezes, se você é um pouquinho ansiosa, às vezes beira por uma ansiedade meio que vibe catastrófica, né? Quem mais? Por exemplo, tá? Eu vou contar aqui para trazer, né, questões palpáveis. Uma primeira coisa que foi, assim, bem desafiadora de lidar foi que eu recebi um e-mail
né, de uma X plataforma na qual eu demandava o meu tempo, né, e energia sendo uma vendedora online. E depois do nada, eu fui informada que meu perfil lá havia sido restrito e que eles podiam fazer o que bem entenderem, quando bem entenderem. Claramente é isso, né? Sabe quando você ouve um e-mail assim, bem formal, sem nenhum pingo de humanização? E aí foi uma coisa atrás da outra. Sabendo dessa eventualidade, né, que estava literalmente fora do meu controle, né? É uma coisa que eu sempre tento me recordar, e até fica aí um grande lembrete para você, minha amiga. Se você também está atuante em determinada, qualquer plataforma, seja para venda de fotos, produtos físicos ou digitais, lembre-se que essas plataformas, esses aplicativos, esses sites, eles são como se fosse uma casa alugada. Existem proprietários que, de fato, podem vir a fazer, podem se desvincular, podem mudar as regras, podem mudar as diretrizes, e ai de você, né, se questionar, né? E aí eu me vi numa situação, né, não sei se você já passou por isso, já comenta aí, que eu, meramente ansiosa, que eu particularmente nunca falei em voz alta isso, nunca me intitulei, porque eu sempre achava que, cara, não, pra mim a minha ansiedade é tipo momentos pontuais, mas quando foram tendo uma continuidade nessa minha ansiedade, que do nada eu me pegava na possibilidade, não na probabilidade de alguma coisa acontecer, de mais perrengue, eu meio que, caraca, mano, que merda, tipo, que foda, mano. E recentemente eu fiz até um vídeo compartilhando como eu embalava pedidos na lojinha. Olha que ironia do destino, né? E aí eu embalei, já enviei vários pedidos anteriormente, já tive uma penca de histórias anteriores com essa plataforma, mas infelizmente eu fui convidada a me retirar. Não foi entrado em detalhes do que se tratava, do porquê, simplesmente colocaram, né, as diretrizes dele esfregando na minha cara assim, ó, a gente pode fazer o que bem entender, tá? Sem aviso prévio. A gente pode parar os seus saques, as suas movimentações, os seus anúncios, tá bom? Beijo, tchau. Simples, assim, traduzindo de uma forma assim mais direta possível. Assim, é chato. Quando que você também já se sentiu assim tão impotente em algo, em algum projeto que você estava empenhando o seu tempo, sua energia? E eu vou além, eu fiquei também muito mais desconfortável porque atrelava uma expectativa também de um recente comprador, que eu estava ainda em preparo desse X item, que no caso era um tênis, e que no caso eu estava fazendo a utilização dele de acordo com o que a gente havia acordado anteriormente, e que do nada eu tive que, infelizmente, fazer o desvínculo desse prosseguimento, desse envio para a transportadora para chegar ao queridíssimo, por causa dessa baixaria, desse imprevisto que não estava no meu controle. E aí foi tipo duplamente um desafio, ter que lidar com o desconforto de algo que não estava na minha previsibilidade e ter que lidar, né, em imaginar a expectativa que foi abalada desse comprador, possivelmente, porque, sabe, tava tudo muito redondinho. Eu já tava fazendo já a pré-montagem das caixas da caixa, tava fazendo preparo do mimo, né, de uma meia, tal, lindíssima. Só para você entender o contexto, esse produto ele estava dentro de uma conotação para entretenimento adulto, então já imagina. Então a meia era um bônus, o tênis também tinha questões personalizadas de uso bem contínuo, enfim, foi gerada uma expectativa também comigo, que estava em processo de utilização dos mesmos. Foi assim, um balde de água gelada, e olha que eu nem gosto de água gelada e banho, só quentinha.
Outra coisa que me acarretou a minha perda de paciência, e aí é que tá um grande lembrete de amor e carinho e acolhimento para nós, meras vendedoras locais, que eu e você temos sim o direito de perdermos a paciência. Não somos 100% sempre sensata. Por favor, deixa a gente perder um pouquinho de paciência, nem que seja por um segundo. Você tem noção? Eu senti que eu precisava extravasar de alguma forma esse primeiro incômodo que se ocorreu recentemente essa semana. E eu cheguei em casa, verifiquei qual item que era possível eu quebrar. Eu precisava descomprimir essas tensões internas de uma forma assim bem palpável. Eu simplesmente fui lá no meu kit de lápis, vi lá um meio morocochô que eu peguei e pá, quebrei na minha mão e foi maravilhoso. Ai, minha amiga. É aquela respirada funda de algo que você consegue, assim, minimamente controlar, que era quebrar um lápis. E era o seu lápis, não era de mais ninguém. Você pode fazer o que bem entender. Então, de um lápis virou 2 lápis ainda. Eu estou usando ele, sabe? Estou ressignificando esse lápis. Foi uma válvula de escape pontual e foi muito bom, tá? Eu não sei, Vi, você tá disposta a quebrar. Mas tome cuidado com a sua autorresponsabilidade em jogo. E, assim, foi bom esse extravasamento pontual. E eu até peguei um outro lápis e compartilhei com o boy, porque, assim, a sensação foi tão ótima que eu preciso compartilhar pra quem eu amo. Olha, vulgo você. Pra poder fazer isso, ele adorou também. E pronto, tá? A gente não tá quebrando lápis todo dia, não, ainda bem. Ai, amor. E aí, tá até uma coisinha pra gente refletir juntas, né? Nessa nossa autorreflexão coletiva. Vamos lá. Como que tá a sua autoestima flutuante? Eu ouvi isso recentemente, eu falei, caramba, às vezes a gente tá atrelando tanto a nossa realização, propósito e equilíbrio emocional e terceirizando, sabe, pra pessoas que, tipo, foda-se, não tô nem aí pra você, nem te conhece. Cada um tá lutando suas lutas, é aquela parada que eu sempre falo. E se recordar disso continuamente é um desafio por si só, né? Quando ocorre esses imprevistos. Então, como que tá a sua autoestima flutuante? Você tá, tipo, ficando, assim, conscientemente escrava de que, eu preciso muito que o outro faça isso e aquilo em prol da minha satisfação e tal. Você tá trilando só isso? Ou você também tá fazendo os seus corre? Porque eu confesso pra você que eu faço os meus corre continuamente e, assim, distanciar dessa, entre aspas, total dependência de autoestima flutuante é um desafio também, né? Então vamos mesclar, não só terceirizar, né, essa autorresponsabilidade do nosso próprio equilíbrio emocional para terceiros, para alguma plataforma, para alguma empresa na qual a gente está super feliz, satisfeito e tal, mas assim, do nada a nossa vida por si só muda de um jeito que nem a gente imaginava, né? E talvez só no futuro próximo ou não a gente vai ligar os fatos e ressignificar e trazer insights, né? Porque nós somos seres humanos biopsicossocial. Você já ouviu falar sobre isso? Recentemente eu tive mais conhecimento sobre isso e fez um pouco mais de sentido para acolher mais esses mil universos que temos dentro da gente e que as pessoas também têm. Basicamente, os princípios do paradigma do biopsicossocial são o quê? Primeiro, o corpo humano, ele é um organismo biológico, psicológico e social. Ou seja, recebe informações, organiza, armazena, gera, atribui significados e os transmite, os quais produzem, por sua vez, maneiras de se comportar. Então, meu amor, cada ser humaninho tem o seu ambiente, né, por exemplo, social, que porventura essa pressão
exercida, por exemplo, por outras pessoas, ou restrições legais, etc., vão ocasionando tipos de características, podemos dizer assim, que a pessoa atribui alguma ação pra gente, pra mim, pra você. E às vezes a gente fica tão, segurando a mão assim, de que, eu acho que a parada poderia ser diferente, mas a gente às vezes esquece que o meu e o seu potencial, ele é determinado por várias coisas internas e externas. Então, por mais que essa porra dessas coisas estão acontecendo e que você tá, assim, desestabilizada, vamos pensar qual é o pior cenário nessa situação. Putz, beleza, perdi uma conta, né? Eu vou, quem sabe, criar uma nova. Fiquei sabendo que o meu mês X de férias que eu tinha no meu CLT mudou, porque ciclano, fulano e beltrano tomaram X decisões e ocasionaram um impacto nos meus planejamentos pessoais. Putz, qual é o pior cenário dessa situação? Enfim, é sempre trazer esse ponto, entre aspas, de mínimo equilíbrio, né? O que está dentro do nosso controle. Então, qual é o pior cenário diante a essa situação que você está passando? Eu sinto que várias coisinhas vão ocasionando, às vezes, uma intensidade maior, né? Seja na crença que a gente tenha, né? Dependendo da fase, da idade que você tenha. E às vezes tem muitas, né? Não uma só, distorções cognitivas, né? Ainda mais se você tem alguma doença. Esses sintomas às vezes têm uma maximização, né? Mas enfim, é um rolê assim que cabe aqui vários minutos mais. Vamos falando aos poucos, tá bom? Nietzsche agora vai finalizar esse papo, mas a Ani do Futuro vai falar com você, tá bom? Ai, meu amor, por favor, me desculpa, mas já é a terceira vez que eu tô aqui falando no seu ouvido. Você acredita que eu dei voz pra minha perfeccionista? Ai, eu não acredito. Meu Deus, mas eu tô relatando aqui, poderia ocultar, mas é só pra que a gente se identifique de que não somos perfeitos, não somos nem a pau. Ai, é complexo pra mim. Às vezes, tava um bagulho pra mais de 30 minutos, depois outro bagulho pra quase 8 minutos, e tô eu aqui, iniciando do zero esse bate-papo que basicamente me remeteu a reflexões profundas, que se iniciou com a perguntinha que é: quando você mais se sente você mesma? E isso tá muito atrelado a algumas coisinhas que eu tô no rascunho ainda, reavaliando de como seria o seu dia ideal. Você já parou pra pensar? Eventualmente eu me pego pensando sobre isso para estruturar cada vez mais uma rotina criativa, rotina intencional, uma rotina que calha, que eu consiga trazer mais significados, propósitos, objetivos, sabe? Que estejam alinhados com meus projetos, com a minha criatividade, com meus relacionamentos, com a qualidade de vida, sabe? Que realmente case com várias áreas e que eu sinta que eu tô realizando e equilibrando, sabe? É complexo, mas também é simples. E eu acho que se você também é uma pessoa que se denomina um pouquinho ansiosa, pra não dizer outra coisa, é um pouco mais desafiador ter que rever certas coisas internamente, ter que polir, né? Eu vou trazer um exemplo, né, pontual, né, até para construir aqui nosso bate-papo gostoso. É que eu sinto que todas essas formas da gente se comunicar,
da gente criar conteúdos, né? Eu sinto que é sempre uma constante jornada de autodescoberta. Isso realmente é algo assim inegociável para mim quando eu atrelo criação de conteúdo no entretenimento adulto. Eu não consigo desconectar a questão do quanto isso transcende a questão de sexualidade, do erotismo, da pornografia. Isso transcende para mim. Eu sinto que eu atrelo muito mais num contexto de autodescoberta, de ampliar meus repertórios de prazeres, e eu sinto que potencializa minha coragem. Eu sinto que em cada oportunidade em que os assinantes me proporcionam, né, reflexão de atividades que eu possa vir a criar em vídeos, em fotos, em áudios, em texto, eu sinto que isso me potencializa a maiores capacidades de superar desafios. Você me entende? Eu espero que sim. Porque pra mim faz todo sentido, minha amiga. Todinho. Porque eu particularmente não glamorizo a exaustão. Então, quando há oportunidade de eu parar e pensar de que forma hoje eu consigo simplificar a produção de conteúdo. E aí eu me pego nesse momento, por exemplo, é um ótimo exemplo. Vamos lá, para trazer uma proximidade de identificação. Quem sabe você está só pensando quando é que você vai, quem sabe, criar um podcast também. Você gosta de conversar, você quer transpor aí as suas ideias. De alguma forma você sente que você quer compartilhar suas crenças, quer compartilhar algum tipo de distorção cognitiva que você tenha. Quem sabe você quer rever qual lugar que você quer ocupar determinada área da sua vida, né? Quem sabe você reflita nesses seus projetos o quanto você está disposto a sacrificar do seu tempo, da sua vida em determinada outra coisa, né? Do ponto A para o ponto B, enfim. Isso tudo para dizer que constantemente a gente se pega querendo atualizar certas formas que a gente quer viver da nossa própria vida. Eu falo por mim. Hoje, nesse momento, é uma terça, às 23h08. Já é a terceira vez que eu tô tentando transpor alguns pensamentos internos que eu mesma tive e que eu quero compartilhar para que isso, né, se amplifique para o coletivo, né? No caso, você, nesse momento. E às vezes a gente se coloca num bagulho de mais complexidade do que simplificação. Tô aqui nesse momento sentada numa cadeira, com o pé esticado em outra cadeira, quase deitando. Tô num estabelecimento aqui, né, X, aguardando pra ir embora com o maridão pra casa. E nesse momento, né, de aguardo, vamos dizer assim, eu incluí essa simplificação, que é gravar basicamente esse bate-papo nosso, né? Fazer o download, né, de autorreflexões que foram se somando todos os meus dias aí, né, nas minhas horas anteriores. Quem sabe você pense no que você tá mais trazendo complexidade do que simplificação. Então, uma coisa que tem me ajudado muito é ficar atenta no que as pessoas que me acompanham em diferentes formatos relatam sobre as suas questões pessoais, né? Sejam os inscritos, assinantes, ouvintes. Quem sabe você dê esse olhar de mais simplicidade no que essas outras pessoas estão relatando, para que você possa continuar sendo útil para a sua comunidade, tá? Porque hoje,
né, um exemplo pessoal e íntimo, né, meu e do meu marido. A gente iniciou nossa manhã, né, fazendo yoga juntos, peladões, delicinhas. A gente colocou tapetinho assim no chão da sala, conectamos num vídeo X aí no YouTube e fizemos 14 minutos, atenção plena, tempo de qualidade em casal, check, tempo de intimidade, né? Nosso estilo de vida nudista se potencializou mais ali também, em várias posições, se alongamos, meditamos, e aí posteriormente eu fiz, né, o café da manhã, né? Eu sinto que quando eu tô muito mais felizinha, o café da manhã ele se amplifica de uma forma muito mais criativa. Então eu sinto que preparar os preparativos, né, gastronômicos, digamos assim, ele entra muito nessa questão de um dia ideal para mim, por exemplo. Eu consigo alocar, né, de fato, iniciar o dia de uma forma tranquila, né? Então não existe uma atividade engessada, mas a prática de alguma atividade junto em casal é algo que é primordial para os dois. Então pense, o que faz sentido para você, sabe? O que seria o dia ideal para você? Ou melhor dizendo, qual sentimento você quer permear durante seu dia, né? Qual sensação você quer ter? Qual sentimento de realização você quer ter? O que é prioritário para você, entendeu? Você gosta do quê? O que você está dando importância na sua vida, sabe? Quem sabe seja tempo. O que você está priorizando é tempo? Beleza, maravilhoso. Você está priorizando dinheiro? Ok. Você está priorizando propósito? Ok. Entendeu? Hoje em dia, tempo de qualidade no meu relacionamento amoroso é algo muito prioritário. Tempo livre, criativo, para mim tem sido muito prioritário. Tempo, quem sabe, ao ar livre, pegando um sol, bem peladona, gostosa, é algo muito legal para mim. Tempo de descanso e recuperação, né, mental e físico é prioritário. Então eu sinto que quando a gente para literalmente de uma forma gentil, né, e pensa o que é inegociável para mim, né, hoje em dia, sabe, e expandir isso na estruturação de uma rotina que faça sentido, sabe? Eu tô particularmente exausta de me sentir exausta, de explanar de que minha rotina não alocou uma sensação no final do dia de realização e não sei o que. Eu tô cansada. Então, o que cabe a mim e a você fazer hoje que vai refletir numa melhoria, né? Nem que seja 1%. Por exemplo, acordar e focar em mim, particularmente, em tudo que remete a um equilíbrio emocional, uma qualidade de vida melhor, é ter hábitos saudáveis. Então, particularmente, agregar essa ação, né? Logo nas primeiras horas em que eu acordo, então eu acordo, tomo meu remédio relacionado à minha doença crônica, que é o hipotireoidismo. Posteriormente a isso, eu deixo a minha intuição bater. Qual atividade eu desejo dentro do que é prioritário para mim no momento que vai agregar, né? Então, seja, de fato, sentar com meu marido e a gente assistir alguma coisa, sentar com meu marido e a gente fazer o café da manhã juntos, sentar e a gente conversar sobre algo X, sobre os nossos planos, sabe? Sentar e realizar alguma atividade que na casa, que ambos estejam juntos, sentar e realizar algo no escritório, enquanto o outro está fazendo alguma coisa também criativa, sabe? Putz, é incrível a gente parar de dar ênfase no que a gente não conseguiu e realmente a gente dá ênfase no que a gente tem possibilidade de conseguir fazer e melhorar o nosso amanhã,
Por exemplo, hoje foi incrível, a gente fez yoga, fiz o meu cafezinho da manhã, no qual eu consegui agregar, já enquanto eu tava fazendo o café da manhã, eu coloquei um biquíni em cima, fiquei com uma calça de moletom embaixo. Então, por exemplo, quais são os momentos do seu dia que você se sente tão criativa a ponto de você alocar alguma outra coisa que você sinta que vai te ajudar nas suas produções de conteúdo na internet? Então, por exemplo, quando eu tô fazendo café da manhã, eu gosto de ouvir um podcast. Geralmente, na maioria das vezes, quando não é um vídeo no YouTube, mas no âmbito de entretenimento. E aí, eu coloco um fone, né? Porque geralmente o boy tá ouvindo outra coisa, né? Então, pra cada um ter a sua individualidade ali, pontual e saudável, né? Importante. Eu coloco um foninho, aí vou na cozinha, por exemplo, faço lá, né? O que tô disposta a fazer na minha energia do dia ali e vou ouvindo. E aí, atrelado a isso, eu coloco o celular pra gravar, quem sabe, um short pro YouTube, que posteriormente, né, eu vou editá-lo à noite, né? E aí eu consigo ouvindo, gravando, geralmente eu coloco no time-lapse, aí fica rapidinho, fica muito divertido, eu particularmente gosto, e você? Então, pense, em que momento você se sente em X energia para que você consiga alocar aquela Y coisa que tem a ver com o seu W projeto. Sabe? Vai contemplando o que faz sentido, sabe? Eu particularmente tô cansada de ficar dando desculpas para as minhas próprias paradas, sabe? Eu tô cansada. Por exemplo, eu tava muito insatisfeita por N coisas que ocorreram, que terceiros escolheram e que eu tive algumas consequências negativas na minha concepção. E aí hoje eu criei forças e tirei fotos de um item X lá, que ele vai ser publicado em um anúncio numa plataforma X aí. E isso eu sinto que já foi um passo para eu de vitimização que estava, entende? Talvez você precise dar o primeiro passo, nem que seja mudar um pouco a perspectiva de algo em que você estava dando tanto foco em algo que estava fora do seu controle. Enfim, é uma questão muito pessoal que eu estou transpondo aqui para você. Então pensa, como você está se sentindo agora? Você gosta de se sentir assim? Eu tô muito feliz, aquele sentimento de gratidão, quase no final de um dia, são 23h19 agora, feliz de ter me sentido que eu realizei algo que atrelou muito mais qualidade nos meus hábitos. Pratiquei um exercício junto com o marido, por consequência eu consegui, né, dar continuidade a um X edição de um vídeo muito bacana que eu tô fazendo. Então você parar e pensar, beleza, eu tô sentindo em X coisa, sabe? O quão feliz você fica fazendo X atividade. Eu tô me sentindo muito mais realizada, né? Falando numa questão pessoal, quando eu atribuo algum significado, agrego valor em algo em que eu atribuí, né, e compartilhei na internet, quando validam aquele tipo de entrega, eu adoro o seu conteúdo e tal, e aí consigo trazer mais dicas baseadas nas minhas experiências atuais. Então criar vídeos atrelados a isso, nas minhas experiências, de uma forma muito, né, humilde, e saber que eu tô conseguindo programar vídeos para lá de final de mês de abril, cara, é motivo de a gente se alegrar, sabe? Eu tenho tentado e me desafiado, fica aí uma dica. Você tá curtindo o seu processo? Você tá curtindo o seu processo criativo? Ou você tá se julgando nesse processo?
é complexo às vezes, sabe? Ai, ai. E uma outra reflexão é: qual lição você teve que aprender recentemente? Qual lição? Uma das coisas mais recentes, uma amiga minha me relatou que ela estava refletindo sobre uma questão que eu havia inserido um ponto de vista sobre um X assunto que ela trouxe pra mim um dia pessoalmente, que a gente saiu e tal, e aí ela pontuou que ela estava refletindo. Passado dias, ela veio trazer à tona isso, só que de uma forma positiva, sabe? Sabe aquele tipo de inserção que você faz em algum diálogo, alguma conversa entre amigas? Essa pessoa relata que ela tá consumindo X conteúdo e tal, e aí você traz um tipo de pergunta, não julgando, e sim trazendo um ponto de reflexão para ela mesma sobre um determinado ponto de partida sobre aquele assunto, ou qual o significado, ou qual energia, o porquê, sabe? Aquelas perguntas aparentemente simples, mas que a gente nem imagina que vai causar um impacto de mais autorreflexões para aquela pessoa. É incrível. Então eu tô aprendendo mais ainda recentemente que está realmente atenta no que as pessoas dialogam e trazem para mim algum tipo de conversa, um assunto íntimo, alguma vivência da pessoa, pessoal. Eu tento cada vez mais estar com atenção plena sobre aquilo e agregar de uma forma não violenta, né, naquela conversa, algo que agregue, sabe? Que não venha a apontar, não a julgar, e sim fazer com que a pessoa reflita, acolha, né? Saia do ponto A e vai para o ponto B em determinado assunto. Isso tem sido o ápice do aprendizado no momento. E também outro aprendizado é não demandar tanta energia, porque a minha energia já é mínima, né? Hormonalmente falando. E essa mínima ainda demando para algo que não está no meu controle, então suga mais o carisma, né? Então a gente escolher realmente cada dia mais as batalhas que a gente quer lutar, né, meu amor? Ai, eu tô assim completamente apaixonada por saber que você tá aqui, por saber que a gente tá tendo essa conversa tão aleatória, por saber que tem pessoas que são gratas por você, por algo que você agregue a ela, sabe? Por saber que você está conseguindo que outras pessoas concluam algum tipo de problematização que a pessoa tenha. Ouvir de outras pessoas que você está realmente reverberando gentileza, né? Reverberando pontos de vistas para que outra pessoa também venha refletir sobre algo, para que a gente consiga trazer novos significados na nossa própria vida e, por consequência, a gente consiga trazer melhores indagações para outras pessoas, para que as pessoas consigam ver pontos de vistas diferentes, né? É como se fosse... Não sei se você já viu uma figurinha na internet que tem, tipo, um desenho no ônibus, aí tem uma pessoa que tá num lado da janela, outra do outro lado, e tá com, né, com as suas expressões diferentes. Porque realmente, né, é uma ótima analogia de que cada pessoa vai ter uma percepção, uma sensação, uma visão, e vão estar em um ponto de vista em determinado processo, né? Jornada de vida propriamente. Ai, meu amor, eu realmente me sinto cada vez mais grata. Eu quero muito trazer e expandir essa gratidão para que você se permita, né, no seu coraçãozinho. E sem dúvida alguma, quando essa gratidão
transcende internamente, o externamente, as suas criações, independente do que seja, a paz que você vai transcender naquilo que você se propõe a fazer vai ressurgir consequentemente a ganhos monetários, tá? Eu falo aqui no meu lugar de fala como criadora, né, lá no Privacy, que hoje ele entra dentro de um contexto de renda extra. E eu sou muito grata por isso. Então vamos ter cada vez mais atenção a como a gente está se permitindo se conectar com essas pessoas, né? Porque a gente não pode perder de vista que a gente está lidando com pessoas onde existem, né, muitas questões complexas. Recentemente eu até comecei a aprender sobre essa questão de que todos nós somos seres humanos biopsicossocial. Dá uma estudada sobre isso, tá? Porque cada um de nós não somos apenas uma percepção, sabe? Não é uma forma de vista. Enfim, eu até vou abrir aqui o Google para te falar com precisão. Biopsicossocial. O que é, tá? O que é essas questões? São muitas coisas, tá? Uma pessoa. Então, a gente tenta desmistificar ou essa questão de que, aquela pessoa falou isso e leva o pessoal, sabe? Para com isso, minha amiga, não vamos demandar nossa energia para isso, tá? Basicamente, é um modelo de abordagem, né, multidisciplinar, que a gente vai compreendendo que os seres humanos, né, nós somos dimensões biológicas, psicológicas e sociais, né? Então, basicamente, o biológico é uma investigação dos sintomas físicos para entender como a causa da doença, por exemplo, está no organismo, blá, 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 blá. Então, o que é ser uma pessoa biopsicossocial? Ele tem origem na medicina psicossomática. Tal conceito aponta uma visão holística de homens que antes era fragmentado pelas diferentes ciências dos órgãos e sistemas e tal, que são essenciais para satisfazer as necessidades estruturais e enérgicas do organismo. Enfim, eu acho muito válido a gente fechar com essa questão bem, né, complexa, e entender que somos seres humanos com diversas composições mentais, psicológicas, biológicas, então, e sociais. Então vamos parar de querer, né, ficar apontando o dedinho, né? Eu falo tanto pra você ficar se julgando quanto julgando os outros ou querendo tudo achar que é pessoal. Não, meu amor, vamos dar uma estudadinha para que a gente compreenda e tenha mais gentileza, né? Em tudo e em todos, tá? E bora sermos felizes. Ai, anjo, se por acaso qualquer coisa que eu te falei fez um mínimo sentido aí na sua cabeça linda, já comenta, por favor. Siga aí, né? Se fizer sentido pra você. Se inscreva no canal do YouTube. Todos os links complementares e créditos desse episódio estão aqui na descrição, tá bom? Seja feliz, tá? Continue lhe dando a oportunidade de a cada dia ter uma vida foda.